Olá, minha gente, meus amigos. Essa aqui é mais uma série, mais uma entrevista da série programa ADVB Talk, quer dizer, ADVB Conversa, Conversas da ADVB, onde nós pretendemos trazer ao conhecimento de todos vocês uma informação importante sobre o empreendedorismo, sobre a situação do Brasil, sobre as expectativas do nosso país, trazendo sempre personalidades que podem agregar, como sempre agregam, valor ao nosso pensamento. Hoje nós temos um prazer muito especial de trazer um jovem, que é o nosso mais novo associado da ADVB, Associação Brasileira de Diretores de Vendas e Marketing, que não foi fundada por mim há 63 anos atrás, ok? Naquela época eu era muito jovem ainda, ok? Mas agora, falando em jovem, temos aqui o Ricardo Estical, que é da terceira geração. Ele dirige o Buffet Colonial, que é um importante centro de eventos aqui em São Paulo. Ricardo, você é a terceira geração, né? Isso, terceira geração. Começou com meu bisavô, a minha bisavó também. E, na verdade, começou em 1925 no Japão. E em 1970 e pouco eles vieram para o Brasil, adquiriram o Colonial. E desde lá veio o meu avô, depois o meu pai foi enviado para o Brasil. E agora estou aqui. Muito bem, parabéns, viu? Porque empreender no Brasil, como você sabe, né, está aprendendo agora nesse instante, não é? Uhum. É quase um ato de heroísmo, né? É difícil, não é? Uhum. Especialmente no momento não tão favorável como a economia brasileira está atravessando, no momento, para não dizer um momento de crise, né? Uhum. E a minha pergunta, vocês vieram de Osaka, né? Isso, de Osaka. Que eu conheço, tive o prazer de conhecer, uma cidade maravilhosa. O teu pai também teve, ou teu avô, também teve alguma coisa por lá de churrasco gaúcho, não? Também teve. A primeira churrascaria do Japão foi da minha família, chamava Laçador. E a ideia na época que a carne lá no Japão era muito rara, a carne vermelha. A maioria era carne Kobe beef, ou Kobe beef. Kobe beef, tem lá, É, né? é. Mas a carne com corte do estilo que a gente vê aqui não existia lá, né? Então na época foi um desafio, a carne vermelha teve que ser importada da Austrália e alguns ingredientes vieram do Brasil, né? Por exemplo, o chamate, né? Que a gente teve que levar do Brasil para o Japão, mel, palmito, o feijão mesmo em si. Tinha que sair daqui enlatado, direto da Perdigão para ir lá, porque não tinha os ingredientes para fazer da forma mais próxima possível do Brasil. Então era uma grande novidade lá no Japão, né? E foi um sucesso. Foi um sucesso. Chegamos até lá, até 4 restaurantes lá da churrascaria, né? Em Osaka, Em todos. Osaka, todos em Osaka. Que beleza, hein? Imagina, eu fico muito feliz, né? Porque meus conterrâneos, os gaúchos, né, foram também ao Japão ensinar por lá como é que a arte gaúcha de fazer churrasco, né? E teve sucesso também lá, não é? O Japão, sim. Aí em 75, quando teus avós decidiram, e teus pais também, né? Uhum. Decidiram vir para o Brasil. Por que eles decidiram vir para o Brasil? O irmão do meu bisavô, ele já tinha uma indústria aqui de cadeiras, chamava Takara Biomon, que hoje, você não acredita que seja o maior que tem no mundo da parte de salão de beleza, e agora eles estão também na ortodontia, e já tinha uma indústria aqui no Brasil. E aí ele chamou o meu bisavô aqui para o Brasil para vir pescar. Falaram que tinha uns lugares muito bons para pescar aqui. Pescar. Para pescar. Aí levou ele para a Amazônia, para vários lugares aqui no Brasil e apresentou um pouco de como estava a situação aqui no Brasil e que tinha um mercado muito bom aqui para crescimento no Brasil. E ele gostou da ideia e resolveu empreender aqui no Brasil mesmo, né? Em São Paulo, com a ideia de trazer o know-how do Japão de eventos e gastronomia aqui para o cenário paulista. Gastronomia japonesa ou Não, eventos? de eventos mesmo, né? Eventos mesmo, É. né? Então aqui na época só tinham 3 buffets especializados em grandes banquetes e eventos, e um deles era o Colonial, só que ainda era bem inicial ainda esse mercado, né? Então eles viram uma grande oportunidade de empreender aqui no Brasil. Se expandiu muito esse mercado no Brasil desde essa época, não Sim, é? expandiu muito, hoje está extremamente segmentado, tem de vários tipos. Na época o Colonial fazia desde um bolo e champanhe, um coquetel, até um banquete completo, né? Sim. Que na época era muito comum ter o bolo e champanhe nos casamentos, né? Hoje já tem buffets especializados só em
em bolo champanhe, só em bolo, e só em champanhe, e só em coquetel, ou banquete completo. E dentro dos banquetes também tem vários estilos, desde o contemporâneo, francês, o italianão. Hoje ele segmentou bastante, né? O que eu digo que acabou especializando em apenas um estilo, né? E vocês fazem também um banquete japonês, porque é espetacular o banquete japonês, né? É? Pelo menos os que eu conheci, achei sempre espetacular. E aqui no Brasil, São Paulo, por exemplo, é a maior cidade japonesa fora do Japão. Sim. Quer dizer, então, existe uma cultura aqui enorme, né? Uhum. Na verdade, eu aprendi a comer comida japonesa, não no Japão, aprendi aqui no bairro da Liberdade, Uhum. né? Porque a minha mulher me ensinou aí no bairro da Liberdade, que aliás é uma beleza, né? Tem um restaurante melhor do que o outro, né? De comida japonesa, e hoje sou fã Uhum. da comida japonesa. Mas o Colonial não é um buffet que faz especialmente banquetes de culinária japonesa, é? Não, na verdade, quando a gente entrou no Brasil, o meu bisavô tinha a ideia de fazer para os brasileiros, né? Trazer o conceito de administração japonesa, mas feita para os brasileiros. Tanto que eu acho que quase ninguém sabe que ali pertence a uma família japonesa há praticamente 50 anos, né? Nunca foi essa a ideia, né? A gente também trabalha com a gastronomia japonesa, mas é um dos tipos de clientes que a gente atende, né? Por exemplo, outro dia a gente fez um evento de comemoração dos 110 anos da imigração japonesa, que Foi espetacular, né? foi um mês atrás, mais ou menos, que a gente fez o Foi. banquete. E todos os pratos eram com temas japoneses, né? E 2 semanas atrás, a gente fez uma para recepção, um banquete para Princesa Mako, da família imperial japonesa, que veio também em comemoração aos 110 anos da imigração, que a gente usou alguns itens de culinária japonesa, só que feitos com produtos brasileiros, né, para recepcionar ela também. Então a gente dá Fica um muito mix. diferente, não? Fica bem diferente. É, não é? Então a matéria-prima do Brasil é bem diferente que tem no Japão. O estilo de cocção também, a tecnologia é um pouco diferente, desde o tipo de panela até o tipo de faca. Então algumas coisas a gente consegue fazer semelhante, mas a gente tenta trazer e adaptar mais para um estilo contemporâneo. Aqui, não é? É. Ricardo, é curioso, não é, que a tua família tenha vindo para o Brasil para trazer a culinária Uhum. japonesa adaptada ao Brasil, quer dizer, porque o Brasil é um país onde a culinária é muito, muito, muito diversificada, não é? Uhum. Ah, e também muito popular para o país inteiro, não é? Você aqui, não é? E é curioso trazer essa experiência. É Uhum. mais de gestão do que de culinária que vocês trouxeram, não é? Sim, é mais de gestão. Na época, a grande dificuldade, o grande desafio, quando eles começaram a trabalhar com o buffet colonial aqui, era exatamente essa tecnologia da gestão. Então, percebendo esse desafio, meu bisavô mandou todos os chefes de setores do Brasil para o Japão, para estagiar lá durante um ano. E nesse período eles mandaram os gestores do Japão para o Brasil. Então, desde o maître, o chefe de cozinha, o gerente geral, até a parte de contabilidade veio do Japão para cá, para trazer um pouco de conceito do Japão para cá. Trazer um pouco de ordem, né? E o daqui foi para lá. E aí a gente chegou, obviamente, não vai ficar igual ao Japão e nem o de lá vai ficar igual ao Brasil, mas a gente tentou chegar num ponto de equilíbrio no estilo de gestão, não tão demais igual lá, não tão de menos igual daqui, a gente chegou mais ou menos num meio termo e, igual você falou agora no começo, cada dia é um desafio, né? Empreender, eu acho que Aprender aqui é cada um dia é um desafio, novo né? dia, cada dia a gente tem que mudar um pouquinho e eu acredito que na última década, principalmente, a gente tem uma inovação praticamente diária, né? A gente tem que saber conversar de uma forma diferente com as pessoas novas que estão chegando e, ao mesmo tempo, conseguir também atender os clientes antigos da casa. Então, realmente é um grande desafio. Bom, Ricardo, a DVB obviamente fica muito feliz com o teu ingresso no nosso quadro social, especialmente a DVB Jovem, não é? Que é um movimento que nós estamos tentando aumentar, fazer com que ele tenha cada vez mais prestígio no Brasil, porque nós achamos que, eu sempre achei especialmente, não é? Que vendas é o segredo de tudo, não é? Uhum. Quer dizer, sem venda não tem economia, não é? A Sim. Associação Brasileira de Vendas e Marketing, não é? Marketing também foi um termo que foi introduzido pela DVB. Sim.
Na época, o Brasil não sabia o que era marketing. Perguntava, quem é este cara, este seu marketing? Não é? E nós começamos a ensinar também, além das técnicas de venda, né, os conceitos de marketing. Eu sempre achei que um empresário como tu, por exemplo, gestor, é antes de tudo um vendedor mesmo. Tu acaba de dizer que precisa conversar todo dia com públicos diferentes, não é? E tentar vender um produto diferente, adequado para cada público naquela ocasião. Isso é um exercício de venda, não é? Claro. Eu queria agradecer esse convite feito pelo Thiago, pelo André, aqui, para entrar na DVB. Eu acredito que grupos como a DVB são fundamentais para as pessoas que querem empreender no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Porque a venda, às vezes a gente pensa, às vezes eu vejo pessoas falando que a venda, eu não sou bom para venda, mas se você não é bom para venda, também não é bom para equipe, porque a venda também acontece dentro da sua própria equipe, né? Porque o tempo todo a gente está tentando vender alguma ideia para dentro da empresa ou para fora, né? Então, eu acho que essa questão do marketing e vendas, ele está tanto de dentro da empresa para fora, como de fora para dentro. E o network, né, que eu acho que é extremamente importante, de pessoas que pensem de uma forma semelhante ou que tenham filosofias de vida também semelhantes, estar em grupos, né? Porque dessa forma é muito mais fácil de propagar um ideal ou um conceito ou uma ideia como um todo, né? Desde para o cenário comercial até o cenário político, né? É importante ter um grupo para se relacionar. É muito importante, especialmente num mercado como o teu, não é? Que, como tu mesmo disseste, né? Precisa conversar com gente nova a cada momento, não é? Então, o network que é proporcionado pela DVB, obviamente que é importante para qualquer empreendedor. Para mim, eu tenho defeitos de fabricação, obviamente, além de ser gaúcho, que é o principal deles, né? Mas para mim, o empresário é um vendedor. Porque se ele não for um bom vendedor, não conseguir vender para a sua própria equipe aquilo que a empresa pretende fazer e fora e para o público exterior, vender alguma novidade, alguma coisa que atraia o público para o seu empreendimento, não pode ser um bom empresário. E a DVB tem feito cursos ao longo dos 63 anos de vida, tentando valorizar cada vez mais essa profissão. Eu me lembro que tinha gente que tinha vergonha de dizer que era vendedor. Eu fui presidente de empresa e no meu cartão dizia Flávio Corrêa, vendedor. Porque, na verdade, era o que eu fazia. Né? Vendedor, não é? Então, eu acho que o exercício da tua profissão de vendedor é fundamental para o crescimento do buffet, do negócio de vocês no Brasil. E espero que a DVB possa contribuir um pouco mais, para aumentar ainda mais o sucesso do empreendimento de vocês. Uma pergunta curiosa, uma curiosidade. Por que a tua família deixou de fazer churrasco gaúcho em Osaka? Na década no final de 90, em 2000, teve aquela crise da carne louca, lá da Ásia. A vaca louca. Vaca louca. E aí todos os empreendimentos do Japão que trabalhavam com o principal, a carne vermelha, tiveram uma grande crise na época. E aí a gente resolveu mudar o foco desses lugares, né? A gente tinha uma casa de show também lá, e aí que também servia churrasco, mudou para outro tipo de gastronomia, porque aquilo lá perdurou durante mais de um ano, né? A gente achou que ia ser uma coisa passageira, mas não, durou muito tempo lá na Ásia, e na Ásia o pessoal é extremamente preocupado com essas questões de saúde. De saúde, não é? Imagina se tivesse dado peixe louco, hein? Como é que nós vamos fazer? Ia ser um grande problema. Ia ser um problema sério, né? Não só lá no Japão, como no mundo inteiro, porque a culinária japonesa hoje é um fenômeno internacional, não é? Sim. É impressionante como ela ganhou espaço em qualquer cultura no mundo hoje, né? Você vê em qualquer lugar do mundo você tem representantes, né, e de boa qualidade da culinária japonesa, ok? E o setor de eventos como um todo no Brasil, como é que está indo, Ricardo? O setor de eventos ele continua, acho que em crescimento, cada vez mais especializado em alguns, cada um na sua área. Nesses últimos anos, com a crise, eu acho que o setor como um todo sentiu de alguma forma. As pessoas que, especificamente no setor de casamentos, as pessoas querem casar ainda, só que diminuíram um pouco
o budget total, ou seja, festa um pouquinho com menos pessoas, com prazo talvez um pouco mais curto de organização e com uma necessidade de se programar mais do que antes, né? Então, o setor corporativo, eu senti que nesses últimos 3 meses ele voltou e voltou forte. No final do ano retrasado, ele tinha caído praticamente para zero em quase todas as empresas. O ano passado ele voltou tímido. Esse ano eu vi que já começou a voltar forte. As pessoas estão começando a pensar já na festa de final de ano, ou seja, está começando a investir de novo na própria equipe. Então, eu acho que isso vai refletir também na empresa como um todo, né? Se eles já estão pensando em voltar a fazer as festas e investir na equipe, provavelmente eu acho que... E os brasileiros estão querendo casar mais também, né? O brasileiro está querendo casar mais. Ninguém sabe bem por quê, mas estão querendo, né? E as festas, né, precisam Sim. de um local como o teu, Sim. né, para que possa reunir os amigos, não é? Sim. Agora, as corporações também estão dando uma certa prioridade hoje às comemorações do público interno, não estão? Quem é teu grande cliente hoje? É o sujeito que tem, o casal que vai cometer essa aventura do casamento, né, ou as empresas que querem se relacionar cada vez melhor com o seu público interno. E externo também, porque convidam clientes, né? Sim. A gente tem o público que faz os eventos lá na própria casa, que são desde corporativos, casamentos, debutantes, bodas, aniversários, e também eventos externos. Os externos, a maioria são corporativos. Igual hoje mesmo a gente já está fazendo um café da manhã em outro local, que não é no Colonial. Então a gente atende tanto a banqueteria interna como externa. Na parte interna, eu acho que o foco principal lá é de casamentos. Hoje 70% da nossa demanda 80%? 70%. 70%. É de casamentos. Parabéns, jovens brasileiros. Uns 20% é de corporativo, interno, e 10% são de outros, que seria festa de 15 anos, aniversários, bodas e outras comemorações. Um segmento que eu vejo que está aumentando bastante nesses últimos anos eventos de aniversários e bodas. Até devido à idade média do brasileiro estar aumentando, eu acredito que... Não está lá que nem a japonesa ainda, mas está aumentando. Né? Eu sou um exemplo vivo disso. Né? Os milagres da ciência estão provocando a longevidade dos cidadãos. Não é? Sim, e as pessoas estão comemorando isso. Estão comemorando. Né? Os filhos estão querendo comemorar esse sucesso, né, dos pais estarem juntos e esse sucesso da união das famílias. Né? Casamentos de mais de 50 anos, né? Sim, bodas 50, de ouro, não é? 60, 70 anos de casado, né? Pois é. Agora, é interessante, Ricardo, na tua explanação aí, é de que o ano de 2017 foi ruim, né? O ano passado foi um ano ruim, né? Ruim para o buffet colonial, ruim para os negócios no Brasil, ruim para o país, não é? Sim. Agora, fico muito contente de ouvir ouvir de ti, né, que esse ano o mercado aqueceu um pouco mais. Sim. Qual é a perspectiva que tu vê para o crescimento do Brasil nos próximos anos? Você é jovem, né? Tem tempo para esperar, eu não tenho mais tanto tempo. O que todo mundo fala por aí que eu converso, principalmente pessoas que estão ligadas mais às finanças, falam que a partir de 19 para frente. No meu setor, especificamente de eventos pessoais, de casamentos, etc., ele age um pouquinho diferente, ele é um pouco mais emotivo. Esse segmento é diferente de um corporativo que ele calcula tudo, né? No social, quando a gente vê alguma coisa interessante saindo no mercado, igual quando teve o casamento da família real da Inglaterra, a gente viu o orçamento de casamentos bombar lá no Colonial, por exemplo. Quando a gente vê alguma notícia boa da economia também. O casamento dos príncipes lá na Inglaterra bombou no Colonial aqui também? Bombou porque acaba que inspira as pessoas, né? Inspira as pessoas aqui Por exemplo, vamos supor, é um casal. A gente tá vendo televisão e de repente vê. Aí a noiva fica lá, nossa, que lindo, que lindo. Aí você é o noivo, assim, isso é legal mesmo a gente casar. E aí fala em casamento. Mas não tem a carruagem lá à disposição aí? Também tem carruagem, tem várias. Há mais debutantes que entram de carruagem, então a gente já teve bastante festas com carruagem. A gente tem um jardim de 1.500 metros quadrados, né? Então dá para entrar carruagem lá dentro da casa.
Eu vejo que tu tem um certo entusiasmo pelo crescimento desse mercado do futuro próximo. Confere? Sim. É? Eu acho que ele ainda está bem ainda apesar de já estar há 50 anos, mas eu acho que a partir de agora, até a crise, ele favorece as mudanças, né? Eu não acredito que só seja para coisas ruins, eu acho que acaba que as empresas têm que se renovar com as questões financeiras. Como a gente já está 50 anos, meu pai fala que essa aqui é a grande terceira crise que ele está passando. E toda crise que acontece, o setor ele volta mais forte, mais unido e mais moderno. Mais moderno, digo, de otimizar as funções, de estar pensando mais nos processos de todas as empresas, né? E a gente passou muito por isso também. Quer dizer, estamos passando por isso em renovações constantes, né? E obriga até os gestores a ficar mais esperto, né, com o que está rolando no mercado, com o que está rolando fora daqui, entender um pouquinho de como a gente vai estar amanhã, né? Entender o que aconteceu ontem, sentir o que está rolando hoje para pensar já no amanhã, né? Tentar ficar mais dinâmico com o que está acontecendo, né? Bom, não é exatamente o japonês, mas é o chinês que diz que crise é oportunidade, não é? Sim. É. Realmente, Ricardo, nós ficamos muito felizes aqui no nosso programa da DBB de sentir e ouvir de ti, não é? Terceira geração já no negócio, o entusiasmo que você tem pelo crescimento desse segmento no país. Quer dizer, existe uma grande preocupação nacional hoje sobre como é que nós vamos sair dessa crise, não é? Já está levando tempo demais. E ficamos felizes de saber do teu entusiasmo. E muito agradecidos ao teu ingresso na DBB, com a esperança de que a nossa entidade possa, de alguma forma, contribuir para o sucesso crescente do teu negócio. Obrigado, Ricardo Ishikawa. Yoshikawa. Ishikawa, ok? Pela tua entrevista. Muito obrigado.